Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal pode ser seu, se tornar seu quando você se inscreve nele. É uma ferramenta poderosa. Você já deve estar acompanhando alguns vídeos aí. É uma ferramenta poderosa para edificar as pessoas, porque todo o assunto que a gente aborda aqui sempre vai ter Jesus no centro. E o que muda uma pessoa é Jesus Cristo, que transforma, o que muda. Aqui a gente já falou de casamento, já falamos de coisas de empreendedor. Já falamos coisas de nerd aí, da cultura pop, de filme. Já falamos de livros, mas todos com o intuito de Jesus seja glorificado, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que o rei mandou te chamar. Talvez o rei tá te chamando há muito tempo e você não tenha dado ouvido. O rei me chamava há 30 anos e eu fingia de morto, fingia de surdo. Mas até que um dia eu me rendi a ele, ouvi o seu chamado, parei de comer migalhas e sentei na mesa com ele. Talvez isso que Deus queira fazer com você. Talvez você já ouviu o chamado do rei, já está aí caminhando com o rei, mas precisa chegar mais perto dele. Essa palavra também é para você. Essa palavra é para quem está resistindo ao chamado do rei, tá bom? E o nosso tema é esse aí que vai estar na tela, sem mais delonga. Mas antes, curte, inscreva, comenta, entendeu? Que isso ajuda o canal a crescer, a avançar mais. O rei te mandou te chamar. Vamos ler um texto, ele é longo, e gostaria que você acompanhasse esse texto, ou se ouvir o texto, mas se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Samuel 9, do 1 ao 5, para você ver que está na Bíblia, que tudo que a gente fala aqui está na Bíblia. Eu costumo usar a versão ARA, o meio da revista e atualizada. Então acompanha comigo assim, aqui. Aí Davi já era rei, Saul já não era mais rei, e diz assim, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Jonatas era amigo do rei Davi, filho de Saul. A bondade do rei para com o filho de Jonatas. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntaram, o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo. Teu servo disse-lhe, o rei, não há alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à mesa, a minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor, ou seja, a Mefibosete. Olha que interessante, o rei, por causa do filho, usou de bondade. Deus, por causa do filho dele, usa de bondade para conosco. Deus nos chama hoje para sentar à mesa dele e ser restituído em tudo aquilo que nos foi tomado. Eu não sei o que precisa ser restituído aí na sua vida, sua família, seu casamento, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos, sua saúde, mas o rei hoje te chama para sentar na mesa dele. E ele não se importa se você sente inferior ou não, porque para Deus todos são filhos e filhas dele. Então, assim, o rei mandou te chamar. Fique atento aos seus ouvidos. Sou tão importante que o rei mandou me chamar. Sim, você é tão importante que o rei se transformou em carne, sangue, músculo e osso e ficou pendurado 6 horas na cruz por causa de você. Você é importante. Se só tivesse você de pecador nessa terra, ele viria só por causa de você, porque ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Mefibosete tinha sangue real, mas tinha uma deficiência. Ele era um príncipe,
mas vivia como alguém esquecido da mesma forma. Esquecido, perdão. Da mesma forma, Jesus nos chamou, mas ao longo da caminhada, algo nos feriu e nos fez parar. O que te feriu aí e te fez parar? Quem aí te derrubou, tu caiu, ficou manqueta da perna e te fez parar? Quem é essa pessoa aí? Que poder é essa pessoa? Tem que derrubar hoje esse ídolo e voltar para Jesus. Este é um texto que revela a misericórdia que a gente acabou de ler. A misericórdia de Deus. O rei não se esqueceu de você. O rei não se esqueceu de você. Por causa da aliança de Davi com Jonatas, Mefibosete foi salvo e restaurado. Da mesma maneira, a aliança que temos com Jesus não apenas nos salvará, mas também alcançará toda a nossa casa. Deus tem um projeto para você e sua casa. Deus tem segundas intenções. Deus quer você e a sua família toda. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Ele é fiel e cumprirá tudo o que prometeu a você. 3 coisas impediram Mefibosete de estar na presença do rei. Quais foram? 3, presta atenção nisso aí. Talvez você não está na mesa do rei, talvez você não tenha superado algumas coisas, talvez você não tenha conquistado outras por causa dessas 3 coisas. Vamos ver a primeira aí? Acompanha comigo aí. Medo. E aqui eu não digo do medo normal, do medo de subir num prédio, olhar para baixo e sentir medo. Não, tô falando daquele medo anormal. Tudo tem medo, tudo é difícil. O que é? O medo não é apenas um sentimento, mas um espírito que rouba a bênção de Deus. O que ele faz? O medo nos paralisa, nos faz duvidar do futuro e nos impede de confiar em Deus. Exemplo, Mefibosete poderia ter visto como uma ameaça ao reino de Davi. Poxa, que naquele tempo bíblico eles passavam a régua em toda a geração do rei para que ninguém depois viesse reivindicar o trono. Então talvez foi isso que ele pensasse. O medo do amanhã, do desemprego ou da rejeição também nos impede de avançar. Medo do futuro, medo do presente, medo. Tudo tem medo. Isso aqui é tudo ao vivo, tá, gente? Tem corte, não. Então, medo. E o que fazer para mudar? Confiar em Deus. Lembrar que Ele tem o controle e que seu amor lança fora todo medo. Deus te ama, Deus é amor. Não fica preocupado. Não fica preocupado. Nosso medo não remove os problemas do amanhã. Apenas rouba a nossa força de hoje. Nosso medo não... Se o medo resolver esse problema, fica com medo todo dia. Mas não resolve, ele somente rouba as suas forças amanhã. 1 João 4,18 diz assim, ó, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Confie em Deus, confie em você não. Confie que Deus te ama, confie que Deus tem um controle, segura na mão dele e vá. Segunda coisa, são 3, já estamos quase terminando. Segura aí que vai valer a pena. Espírito de rejeição. Nossa. A pessoa ainda se sente rejeitada. Meu irmão, se o rei te ama, começa a se amar também, começa a se valorizar. Fica dependente do amor de outro, não. O rei morreu de amor por você, cara. Um rei todo perfeito, maravilhoso, te amou até a morte de cruz. Não fica esperando amor de outra pessoa, não. Não fica independente do amor dos outros, não. Supera isso, tenha sua autoestima. Ore para que Deus melhore a sua autoestima. Ore para que Deus te abençoe, para que você pare de sentir o pobre coitado. O que é? O inimigo sempre tentará nos lembrar das nossas falhas e fraquezas. Temos ela. Mas não podemos viver paralisado por causa dela. O que ele faz? Faz com que acreditemos que não somos dignos do amor de Deus. Como Mefibosete chegou, se ajoelhou, se humilhou lá, dizendo que era um cão. Muitas vezes ouvimos palavras negativas desde a infância. Você nunca será ninguém, você não tem valor. Se você ouviu essa palavra, eu quero dizer uma palavra de Deus para você.
A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você tem valor. Se falaram coisas que você não tem valor, deixa eu te dar uma palavra agora. Você é importante, você tem valor. Você é precioso e preciosa de Deus. Tu é joia rara para o Senhor. Deus te olha com amor. Deus te valoriza. Não esqueça essas palavras que um dia te disseram, que você não ia chegar em nada. Eu ouvi essas palavras e elas me regeram. Eu vi quando era pequeno essas palavras que eu não ia chegar em nada. E até conhecer Jesus eu não cheguei em nada. Depois que eu conheci Jesus, que é maior do que qualquer outra pessoa, que a palavra de um menor não pode ser maior do que a palavra de quem é maior. E o maior cancelou todas as palavras negativas que haviam sobre mim. Ele disse que eu sou mais que vencedor e ponto final. Mefibosete podia ter ouvido a vida inteira que ele era apenas um aleijado, tá entre aspas aí, indigno de estar diante do rei, e ele deixou isso entrar no coração dele. Eu já cuidei de pessoas. Eu cuidei de um menino muito bonito, um menino muito trabalhador, um menino que tem uns talentos, um menino, olha. E um dia ele estava sumido, um mês sumido. Falei, onde está esse menino aí que Deus deu para me cuidar? 2 meses sumido. Fui na casa dele, descobri onde ele mora. Cheguei lá, a casa dele é um lixo. A casa dele, meu Deus, parecia uma lixeira e vários refrigerantes espalhados no quarto. Falei, ué, você tá tomando muito refrigerante. Ele falou, não, Márcio, não, pastor. Isso aí é que eu não tô conseguindo nem no banheiro, eu tô urinando dentro dessas garrafas aí. Uma depressão profunda que o menino tava. Por quê? Eu vou te contar o segredo. Porque ele foi tentar conectar com a menina pra namorar e a menina disse que ele era feio. Rapaz, aquilo entrou dentro do coração dele, porque já tem uma vida de rejeição, que aquilo derrubou ele. Eu botei a mão na cabeça dele, orei por ele, e ali destravou e o menino rompeu. Olha só, porque ele deixou. O que falam de você fica do lado de fora. Se é negativo, deixa do lado de fora. Fecha teu coração. O que é positivo, abra. Então, assim, você que determina o que entra dentro de você. E aqui, Mefibosete deixou que entrasse as coisas negativas. Não deixa que as coisas ruins entrem no teu coração, repreenda ela logo. Vamos continuar aqui. E o que fazer para mudar isso? Rejeitar essas mentiras e aceitar a verdade da palavra de Deus, que eu sou filho do rei. Diga aí para você, sou filho do rei, sou filho do rei. Tem dia quando eu tô meio abatido, eu vou no espelho, arrumo meu cabelo, boto meu óculosinho, faço a barba e digo, cara, tu é bonitão, hein? Olha, tu é inteligente, hein, brother? Tu é forte, hein? Diga isso para você, diga palavras. Fala pro seu cérebro. Diga aí agora, eu sou filho do rei. Se você é filha e filho do rei, comenta aí, eu sou filho do rei. Coloca aí nos comentários, tá bom? Deus ama cada um de nós como se fosse apenas um de nós para amar. Bota isso aí, se você tá com rejeição, bota isso aí pendurado no papel. Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para amar. Coisa linda, coisa linda. Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Foi abandonado por pai e mãe? Fica tranquilo, o Senhor é contigo. Vamos romper isso aí, vamos crescer nisso aí. Tu não é órfão de Deus, não. Terceiro e último. O que nos impede a sentar à mesa do rei? Porque o rei mandou te chamar. O que impede? Conformismo. Aceitar, sou um pobre coitado. Meu Deus. Não tô falando para se debochar, porque cada um sabe das suas dificuldades. Sabe, cada um, o que é dificuldade para você talvez não seja para mim, o que é para mim talvez não seja para você, mas eu quero te mostrar que isso é pequeno diante do Deus poderoso que nós temos. É isso que eu quero te mostrar, que isso é pequeno. Isso é pequeno diante do poder de Deus. Deus tem o poder de tirar essa rejeição, esse conformismo, esse medo que você tem, medo, esse conformismo que você tem. Voltamos aqui. Então, o que é? É acomodar com uma condição inferior ao propósito de Deus. Faz com que aceitemos viver
menos do que Deus nos chamou para viver. Mefibosete era príncipe, mas vivia como miserável. Miserável. Sonhar, trabalhar, o que fazer para mudar? Sonhar, trabalhar e acreditar que Deus tem um lugar de honra para cada um de nós. Precisamos nos levantar e responder ao chamado do rei. O rei está te chamando, sai dessa luta e sai desse vitimismo, sai desses traumas, sai dessas maldições que já foi liberto e vai em direção à mesa do rei. O rei mandou te chamar. O maior inimigo da fé não é a dúvida, mas o conformismo, porque se você ficar parado, nada muda. E não vos conformei com esse século, ó Paulo dizendo, mas vos transformai pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não lutar, você não vai experimentar nenhuma delas. Aí você vai lutar. Mas por que o rei mandou te chamar? Para que o rei mandou te chamar? Primeiro, para te perdoar, o rei quer restaurar sua identidade e pagar seu passado. Deus tem o poder de apagar o passado, te perdoando. Deus tem o poder de apagar os traumas. Deus tem o poder de apagar as rejeições. Deus tem o poder, Ele é todo poderoso em fazer infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que Deus te chama. Deus está te chamando para te perdoar do pecado e você fica aí resistindo. Você já sabe que você é uma peça que não se encaixa mais no mundo. Já viu aquela peça de quebra-cabeça que você quer encaixar em outro lugar? Cara, você não pertence mais a esse lugar aí. Ouça o Jesus, você vai viver o melhor da sua vida. Venha para Jesus, que Ele quer te perdoar dos seus pecados, te purificar e te limpar. A segunda coisa, porque Ele te mandou te chamar, para te restituir o que foi perdido. Deus pode restaurar tudo que foi perdido. Olha só Joel 2,25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus vai te restituir em tudo. E terceiro e último, porque Ele mandou te chamar, para te fazer sentar à mesa com Ele. Na mesa do rei não há deficiência. Diante da graça de Deus, nossas falhas e fraquezas não nos definem. Diante do rei, as nossas fraquezas e nossas falhas, eu quero te repetir isso, não te define. Suas fraquezas, seus fracassos, seus erros, não te define diante do rei. Efésios 2,19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiro, antes sois concidadão dos santos e membro da família de Deus. Diga glória a Deus. O rei está te chamando, você vai atender o chamado? O rei está te chamando. Você vai atender o chamado? O rei te chama hoje. Entrega teu coração a Deus. Entrega seus caminhos ao Senhor. Procura uma igreja, procura uma célula, procura um amigo, uma amiga para te ajudar a te caminhar, tá bom? Quero orar para você, para que Deus te abençoe de todas as formas possíveis, imagináveis. Vou estender minha mão aí, declarando a bênção sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre essa pessoa que está ouvindo e assistindo. Que o Senhor venha quebrar todos os argumentos para que ela venha sentar na mesa do rei. Todo medo, todo conformismo, tudo aquilo, Pai, que está atrapalhando, Pai, dela vir aceitar o seu chamado. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele e a casa dele. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, espero que essa palavra tenha te ajudado, te edificado. Compartilha para alguém que precisa, tá bom? Um dia de vitória, uma semana de vitória e um ano de vitória. Deus te abençoe, shalom.